Aleluia, professor. Esse cara tá desesperado, velho. Na moral. Gatice demais de vocês, viu? O professor tá 30 trolando. anos pra aceitar, velho? Qual foi aí? Aleluia, É o quê? professor. Pensei que Eu já eu ia não quero morrer aparecer, esperando. você ainda demora? Não Não é? entendi. Tudo isso é saudade, é? Sabia que É, vocês me saudade. amavam tanto assim. Eu te odeio. Tudo 4 falso, e 7, o tudo professor falso. não aceitou a gente ainda, velho. Eu Ó, se me der estava mais um corrigindo ponto a lá, atividade de vocês, por isso que eu demorei e perdi a hora. Ah, tá A desculpado. culpa foi minha mesmo, que eu estava corrigindo a atividade de vocês. Porque vocês deixam tudo para entregar na última hora. E aí, por isso eu atrasei Porque eu aqui o esqueci de acesso à minha fazer. aula. Esqueceu de fazer, a cara nem arde. Por falar em esqueci de fazer, a pergunta que não quer calar é essa. Quem já fez a atividade de hoje de manhã? Fazer Eu daqui a queria pouco. A gente é fazer, flash, só é, que... É professor? que esse O flash negócio já tem fez, uma o que semana vai pra fazer fazer, agora? de tarde ele já quer pronto, como é isso? Eu Não vou é? fazer no Claro. trabalho. Mas eu vou fazer agora. Se eu disser a Complicado, vocês, complicado. tem uma pessoa que já entregou a atividade. Eu sei Foi quem o é. Andrei, né? Com certeza. William Pronto, Matheus. tem uma Diz aí o nome pessoa. da pessoa aí. Diz Eu aí vou o dar nome da parabéns pessoa, a ela. professor. Diz aí Vaza, o nome. vaza, professor. Diz o nome, professor. Diz o nome. Foi a Uma Andreina, pessoa, rapaz. uma pessoa está na sala. Eu não vou dizer o nome Foi dessa eu, pessoa. Aí foi eu. tá meio difícil de localizar essa pessoa, né? Eu não Acho vou que foi dizer a o nome mesma da dessa outra Eu que vez, mandei, foi a mas foi no e-mail Andreina. da pessoa errada. Eu fiz e mandei no e-mail de outro aluno. Foi sem querer, professor. Ah, foi? Você mandou no e-mail de quem, né? Eu acho que eu mandei no e-mail de Andreina. Ah, Isso é fake foi? news, viu? Eu mandei no e-mail de Andreina, foi sem querer. Ô, Andreina, apaga Sério? aí e manda pra mim de volta. Ah, tá certo. Mentirosa aí. Deixa eu ver aqui. Dá licença aqui, viu? Que eu vou ver se a pessoa que fez a atividade, se tá tudo Sim. correta. Porque o nome da aula é Plantão Foi, de Evelyn? Orientação. Então, a gente tem que orientar o aluno que faz a atividade, entrega no prazo, Eu entendeu? também faço. Ainda está no prazo. Mas ainda está no exatamente. Tem uma semana, Tava professor. pensando pra acabar o Calma, prazo calma, ainda. respira. Vai ser Quem já agora. perde o dia de entregar ainda? Professor acabar a aula, empolgado, manda. rapaz. A Antes de pessoa acabar ainda a aula, é, manda. a pessoa ainda é extremamente organizada, tá vendo? Evelyn? É eu, discreto. É eu aqui, ó. Eliana, Tem que ser eu. Você tá organizada onde, Evelyn? Você é organizada onde? Muito bem, tá vendo aqui? Fui eu, não foi, professor? Fala o nome aí, rapaz. É uma coisa sensacional. Mereço 10. Então, se todo aluno fosse igual a essa pessoa, tá vendo como a aula seria? Professor, deixa eu te falar uma coisa que se você passar o nome, todo aluno vai ser igual. Ô, professor, pode falar meu nome, eu autorizo. Não vou falar nome de ninguém. Eliana. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Como é que vocês estão com esse furdunço todo aí de volta às aulas? Porque as aulas da tarde hoje... Indignado. Eu não quero Professor, voltar já pra saiba que eu escola não vou nenhuma, aparecer, não, tá? rapaz. Tá Não mó vou de aparecer, boa. não. Uma palhaçada. Indignado. Se eu As for aulas aparecer hoje lá, à tarde foram todas para perguntar sobre isso, né? Então, antes que vocês perguntem, eu já vou logo avisar vocês o seguinte. Eu gravei já o podcast de segunda-feira, tá certo? Eu gravei hoje de manhã. E aí, como as aulas de hoje de manhã já estavam gravadas, eu aproveitei o horário para gravar o podcast. E aí, quando eu gravei o podcast, eu ainda não tinha assistido uma entrevista que o presidente do sindicato deu, certo? Porque ontem teve a entrevista do governador no Papo Correria, na rede social dele, no Instagram, e eu assisti e vi ele falando que as aulas vão voltar no dia 26. Então, quando vocês ouvirem o podcast segunda, e aí eu vou só reforçar isso hoje aqui, para a semana não muda nada, continua tudo do mesmo jeito, aulas virtuais, de manhã YouTube, de tarde plantão de orientação. Plantão de orientação, viu, minha gente? É para vocês fazerem e eu orientar, não é para vocês ficarem aqui, eu não fiz, não, viu? Então façam um favor, na próxima semana já tá todo mundo com a atividade feita de tarde. E como o dia 26 ainda é de segunda a 8, ainda tem uma semana e meia para a gente ver o que é que vai acontecer
aí nesse imbróglio que foi criado, na verdade, né? Porque o que acontece é o seguinte, nós temos algumas situações que precisam ser resolvidas na escola, né? Por exemplo, o fato de termos hoje 10 turmas na escola e só termos 8 salas. Então, a gente tem que ver, a secretaria vai ter que dizer onde é que vai colocar essas 10 turmas, porque nós só temos 8 salas. E aí a gente não sabe como vai ser. E, por exemplo, o que eu quero saber, o que eu quero avisar a vocês é o seguinte, independente de qualquer coisa que vá se decidir, que provavelmente o professor Ângelo e a direção e coordenação vai estar fazendo alguma reunião de paz, vai estar passando algum comunicado para vocês, mas, assim, independente de qualquer coisa nesse sentido, caso as aulas retornem no dia 26, eu não estarei na escola neste dia, ok? Por que, professor Ivandro, o senhor não vai estar na escola no primeiro dia de aula, se a escola voltar dia 26? Porque dia 26 eu estarei tomando a minha segunda dose da vacina. Então, terei que ir para a fila cedo, não sei a hora que vou sair, e depois da vacina a gente nunca sabe o que é que acontece. Tem pessoas que têm reações, tem pessoas que não têm. Eu não tive reação na primeira vez que eu tomei a vacina, a AstraZeneca que eu tomei, da Oxford. Mas tem gente que teve. Eu não sei se eu posso ter reação agora na segunda. Então, a recomendação é a gente ficar em repouso, né, observando se vai ter febre, se vai ter alguma dor muscular, alguma coisa nesse sentido. Então, dia 26, o professor Ivandro não irá trabalhar na escola, caso a direção comunique o retorno das aulas realmente no dia 26. Com relação ao pedido de vocês aí, que eu acho justíssimo a vacina de vocês, não existe nada ainda, pelo que o governador falou, que aponte para uma vacinação de vocês. E só existe uma vacina que os estudos e a Anvisa liberou a mudança da bula para que ela atinja uma população a partir de 12 anos. E aí vocês, óbvio, estariam, né, incluídos nessa vacina. Só que ainda não está sendo aplicada aqui e não se tem ideia de quando vai ser aplicada aqui a partir dos 12 anos. Tem lugares que já liberaram a vacinação a partir dos 18. São Paulo já está falando nisso, por exemplo, porque parece que São Paulo já comprou algumas vacinas, mas São Paulo tem o Butantan, que é o instituto deles, de lá do estado de São Paulo. A Bahia não tem instituto nenhum, e as vacinas da Sputnik, que Rui está tentando utilizar aqui no estado, e que comprou aí alguns milhões de doses, o governo federal só liberou 300 mil, e ele vai aplicar em alguns municípios menores, para imunizar 100% da população destes municípios. Então, Salvador não vai entrar, por enquanto, na lista dos que receberão a Sputnik. Então, assim, está muita incerteza. O governador disse o seguinte, e é isso que vocês precisam estar atentos, que o retorno é obrigatório, diferente do ensino híbrido, como ele deve ser pensado. Não pode, quem quiser ficar em casa assistindo de casa, vai ser segunda, quarta e sexta, metade da turma. Sim, Eliana, obrigatório. Terça, quinta e sábado, metade da turma. Então, por exemplo, vocês são, se eu não me engano, 49 alunos na lista. Então, 25 assistem segunda, quarta e sexta, 24 assistem terça, quinta e sábado. É por ordem de chamada, da letra A até metade, vai no segunda, quarta e sexta, o resto até a letra W, que eu acho que é a última, né? Ou é a W ou é a Y, vai terça, quinta e sábado. É a Y, né? Que é Tuane, né? Yasmin Tuane. É o quê? Sábado vai ter aula também? Vai. Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta, uma parte. Terça, quinta e sábado, a outra parte. E aí, na semana seguinte, parece que inverte. Quem foi segunda, quarta e sexta, vai terça, quinta e sábado. Quem foi terça, quinta e sábado, vai segunda, quarta e sexta. Mas a gente não sabe ainda como vai ser nada disso.
né? Como é que vão ser a organização das aulas, os horários, né? Porque os horários não vão ser mais os horários das aulas remotas, vai ser um horário diferenciado. E assim, vocês precisam pensar, eu vou deixar você falar, Jean, só um minuto. Eu vi que Professor... Peraí, Manu. O que acontece é o seguinte, quando o governador vai à televisão, ele fala da rede como um todo. Ele não entra em situações específicas. Então, ele fala, as escolas vão voltar, aula normal, papapá. Quem ouviu ele falando, falou que vai ter café da manhã quando o aluno chegar na escola, merenda 10 horas, almoço, não sei o que, pararei. Só que ele fala de uma situação genérica. E nós não somos uma escola do ponto de vista genérico. Nós fazemos parte de um rol de 107 escolas estaduais que são de educação integral. Então, até hoje, a gente não sabe o que vai acontecer com as escolas de educação integral. Se vai ter aula até às 3 horas, se vai ter aula só de manhã, exatamente, William. A gente não sabe, não tem essa informação ainda. Então, não tem como se bater martelo de nada. O que eu estou dizendo a vocês é o que eu disse às outras turmas mais cedo, que a semana que vem continua tudo normal, a gente aqui, tá certo? E eu vou continuar fazendo o meu planejamento aqui no sistema. Então, qual é o meu planejamento? Então, a semana que vem, aula de manhã no YouTube, de tarde no Google Meet. Dia 28, aula de manhã no YouTube, com o último exercício da unidade. E à tarde, aula no YouTube de novo, começando a correção das atividades. Para no dia 4, de manhã, aula no YouTube, terminando a correção das atividades. E à tarde, a nossa avaliação. Professor, e se voltar 26? Se voltar 26, aí a gente vê o que é que vai fazer. Sendo que 26 eu não voltarei. Se voltar 27 ou 28, quando for voltar, aí a gente vê o que faz. Mas até então, qual vai ser o planejamento? Vai ser esse que eu estou passando. Não muda nada por enquanto. Se daqui para lá tiver alguma novidade, eu faço igual ao sábado, que vocês teriam aula e depois a aula foi suspensa por causa do feriado de 2 de julho. Eu faço uma edição extraordinária do podcast e aviso vocês. Faz igual a Plantão da Globo, né? E faço passo informação diferenciada para vocês. Jean tinha pedido para falar, Manu tinha pedido para falar. Diga aí, Jean, que você tinha levantado a mão primeiro, depois Manu fala. Não, professor, deixa quieto, não vou falar mais não. Então diga, Manu, foi o quê? Eu esqueci o que eu ia falar. Oh, meu sério? Deus, Manuela, fala aí, vai. Eu acho que Mas outra pergunta. Se, por um acaso, os pais não quiserem que o filho vá para a escola, é obrigatório assim? Boa pergunta. Era isso que eu ia falar. Veja só, Manu, o que o governador falou foi o seguinte, ele foi bem categórico. Quando se diz ensino híbrido, metade na escola, metade em casa. Então, a ideia seria o quê? Vamos lá. Então, eu estou na escola segunda, quarta e sexta. Vamos dizer que eu dou aula para vocês segunda e quarta. Uma hipótese, porque eu não sei como vai ser o horário. Então, enquanto eu estiver dando aula para vocês, para a metade que vai estar na escola, do número 1 ao número 25, a outra metade, na teoria, estaria em casa assistindo aula, pelo computador. Mas aí eu digo assim, a escola tem internet para isso? Todas as salas vão ter como o professor dar aula ao vivo? Eu acho que não, porque não tem lá computador disponível para isso e não tem, a não ser que cada professor leve o seu. Não sei se os professores vão querer fazer isso, tá certo? O seu equipamento para trabalhar na escola, porque a gente está usando o material da gente em casa, né? Mas outra coisa é você levar para a escola. Então, eu não sei como vai ser. É por isso que eu estou dizendo que são muitas informações. Aí, o que é que acontece? Eu dou aula segunda, quarta e sexta para vocês, por exemplo. Na outra semana, do número 25 ao 49, vai assistir aula comigo e os outros vão estar em casa. Eu vou repetir a mesma aula, e quem assistiu a aula a primeira semana, na segunda semana vai estar fazendo atividade, e aí na segunda semana eu vou dar a mesma aula que eu dei para... Então, vocês estão entendendo? A gente não sabe como vai ser. Está tudo muito solto, a informação está muito ainda vaga, e a gente não tem como afirmar nada com base numa informação desse tipo. Fora que,
vocês sabem que ainda estão faltando alguns professores, vocês sabem que, como eu já falei, tem turma demais para sala de menos, enfim. Agora, o que o governador falou no caso da gente, professor, o professor que não voltar vai ter o salário cortado. Então, por exemplo, 26, eu não vou porque eu vou tomar vacina, eu tenho o comprovante da vacina, menos mal. 27, se eu não for, se tiver que ir eu não for, aí eu tenho que assumir minha falta, porque o governador vai cortar o meu dia de salário. E com vocês, o que é que vai acontecer? O aluno que não for à escola, ele disse ontem na live que vai cortar o Bolsa Presença, aqueles R$ 150 que ele vai estar pagando para o aluno Eu não ganho mesmo. na escola. Entendeu? Então, o que ele está dizendo é isso, que quem recebe o Bolsa Presença, que vai ter esse benefício suspenso, caso não compareça à escola. Mas assim, gente, o governador deu a notícia em primeira mão, ele não entrou em detalhes, como eu falei, tem muitas coisas que ainda precisam ser esclarecidas, então vamos ter um pouquinho de paciência, que nesses próximos dias, na próxima semana, as coisas devem se esclarecer mais, ou se bata algum martelo, porque na sexta-feira está se ventilando uma assembleia por parte dos professores, do sindicato, e aí o sindicato já disse que não volta enquanto todo mundo tiver vacinado, enquanto nem todo mundo tiver vacinado, né? Só que aí o que se tem que analisar é todo mundo quem? Porque a gente vai estar vacinado e vocês não vão estar. Então, vocês podem pegar o vírus um do outro, sem ter sintoma nenhum, e chega em casa, passa o vírus para uma mãe, para um pai, para um avô, para uma avó, para um tio, para um irmão mais velho, alguém que tenha comorbidade, e essa pessoa pode ter uma consequência mais grave. Então, é uma realidade isso, porque assim, o que se diz é que o adolescente, que a criança não tem problema nenhum com esse vírus. Tem crianças e tem adolescentes que estão morrendo por causa desse vírus. E como tem colegas de vocês que tiveram o vírus, que foi como se tivesse tendo uma gripe, como outros tiveram e perderam o paladar, tudo aquilo que se fala, né, da mídia. Pois é, professor, teve um menino mesmo que pegou Covid e ele ficou até sem sentir as pernas. Pois é, então tem muitas consequências, muita coisa que não se sabe ainda informar, e eu costumo dizer o seguinte, gente, essa doença, ela é uma loteria, sabe? A verdade é isso. Tem gente que não tem nada, e tem gente que morre de uma hora para outra, sabe? Então, todo cuidado é pouco, é por isso que, caso a gente volte, não vai poder ficar de abraço, de beijo, de coisa como vocês ficavam de chamego, tem que ficar todo mundo de máscara, tem que manter a distância, porque qualquer um de nós pode estar com o vírus e não estar sentindo nada, porque só colocar aquele negócio, aquele termômetro no braço e medir a temperatura, a pessoa pode não estar, como se diz, estar assintomático e aquele negócio e nada não vai dizer muita coisa. Então, a verdade é que vai precisar se manter, sim, os protocolos de distanciamento. O resto, a gente vai ter que ver como é que vai acontecer com o tempo. A verdade é uma, e aí, quando vocês tiverem aula com o Alessandro pode falar disso melhor do que eu. Esse vírus, gente, ele nunca vai sumir da face da Terra. Ele chegou e ele não vai sumir mais nunca. Como outros vírus existem, como o vírus da gripe, o influenza, né, que influenza é uma categoria maior, H1N1, H1N2 e outras variantes, como o vírus do HIV, como o vírus do Ebola. Então, existem vários vírus pelo mundo que surgiram num determinado momento da história e nunca mais desapareceram. E o vírus da Covid vai ser a mesma coisa. Então, o que a gente espera é que um dia a gente tenha uma vacina segura, ou que a gente se vacine todo ano, ou que não precise se vacinar todo ano, mas que vocês possam ter uma qualidade de vida mais tranquila, né? E a gente possa, pelo menos, viver melhor. Isso é o que a gente espera, mas com relação ao funcionamento da escola, se vai, não vai, como vai ser, isso ninguém sabe, não tem como a gente dizer nada agora. Qualquer coisa que se diga agora é buchicho, é fake news, é invenção, chover no molhado, ninguém sabe se é verdade ou não.
Então, a gente vai ter que ter muita cautela. Por isso que eu estou dizendo, mantenhamos o nosso padrão de trabalho, eu vou continuar trabalhando com vocês como se ninguém nunca tivesse falado nada de retorno, e assim, na minha opinião, professor Ivandro, particularmente falando, eu acho que o mais lógico seria, o governo quer voltar, então nós estamos praticamente fechando a unidade. Então, eu dizia o seguinte, vamos terminar a terceira unidade no dia 8, quando for no dia 7, né? Quando for no dia 9, a gente começa a quarta unidade com a aula semipresencial. Pelo menos assim, porque se a gente já está num planejamento, já está organizando tudo, como é que volta segunda-feira, de segunda a 8, na boca das provas, para ter que refazer tudo? E como é que vai ser? Vai ter que ser duas aulas? Não vai ter que ser 2 aulas? Então, nada disso ainda está definido. Vamos esperar, e conforme as coisas sejam definidas, eu vou avisando vocês, professor Ângelo, a gente vai estar conversando e passando as informações para todos vocês. Bom, já que vocês não fizeram a minha atividade, só uma pessoa que fez, que eu já avaliei aqui, né? Em relação à atividade da semana passada, eu queria fazer umas observações para a gente poder encerrar a aula, porque eu falei demais e a gente agora só tem 3 minutos. Vocês têm aula de biologia depois. Agora é 2. 2, agora são 2. Agora são 2, né? Concordância verbal, por favor, viu? Que é o seguinte, vocês estão errando muito. Eu ia falar de um por um, mas não vai dar tempo. Vocês estão errando muito sinais. Então, cuidado quando vocês estiverem calculando x' e x², porque vocês estão errando demais os sinais. Tipo, soma e conserva o sinal. Vocês estão colocando menos com menos mais. E aí, o que acontece? A resposta dá o mesmo número, mas dá de sinal trocado. Então, está errada a questão. Certo? Por exemplo, se a resposta for menos 5, aliás, se a resposta for menos 8 e 1, quando vocês trocam o sinal, a resposta dá 8 e menos 1. Então, está errado. São respostas diferentes. Então, eu estou colocando observação em todas as atividades de vocês. Todos que já fizeram e já entregaram, eu estou colocando observações. E aí, o que é que eu vou dizer aqui no minuto final? Andreina, Carol, Danilo, Étila, Marcos, Kaique, Marilu, esses não têm observação nenhuma, ou seja, atividade concluída com sucesso. Então, digamos que... Professor, tem como repetir, por favor? Repetir o quê, minha filha? Tu não ouviu o seu nome? Você tá na lista. O nome das pessoas é porque a internet caiu. Você tá na lista, mano. Depois ela ouve de novo lá, viu? Depois ela ouve lá, gravada a aula, quando eu subir para o YouTube. Então, essas pessoas, que eu disse o nome que eu não vou repetir, estão lá com atividade concluída com sucesso. As outras todas que entregaram, então, Ana Beatriz, Cauã, Deise, Eliana, Stephanie, Evelyn, Gabi, Ítalo, Jean, Cauã, Manu, Marcela, Monique, Natália, Nicolas, Rafael, Rogério, Samuel, Wendy, William e Yasmin. Todos vocês têm observações nas atividades de vocês, que eu digo assim, errou tal letra, trocou tais sinais, e aí vocês podem observar. O Wendy... O professor, qual o William, professor? Tem 3 William. William Matheus, só você que frequenta. William Costa aparece de lua em lua, aí o outro William nunca apareceu. Então, WM. O Andy, Cauã Igor, Evelyn, Eliana,
Deem uma Eliana, atenção não. especial à atividade, porque vocês tiveram uma quantidade maior de erros e isso influenciou na nota de vocês, ok? Então, observem. Deixa eu ver se o Cauã aqui entregou com atraso. Não. Quem entregar com atraso, quem não entregou desses nomes que eu falei, a partir de agora a atividade só vale metade dos pontos, né? Mas alguém tem notícia de Andrei, gente? Que Andrei está sumido desde que teve Covid. Não melhorou, não? Oxe, ele tá bem. Tá bem? Tá. Ele tá Andrei, bem. Ele tá fazendo Andrei dever não impresso, fez. professor. Ele tá fazendo dever impresso. Ah, pronto, ótimo. Porque não está fazendo minhas atividades e aí eu estava preocupado. Então é isso, vocês já sabem essas informações que eu passei. Dê uma olhada lá. Professor, pode corrigir ainda? Pode, gente. Vocês podem corrigir. Se não quiser cancelar o envio para mandar de novo, vocês pegam e colocam a resposta no comentário particular. A resposta correta. Professor, a letra B, a resposta é tal. A letra C, a resposta é tal. Pode fazer assim também, que dá no mesmo. Agora, se vocês cancelarem o envio e mandarem de novo para mim, vocês, por favor, coloquem um aviso para mim. Professor, mandei de novo, corrige aí, né, seu Danilo? Já viu aí, professor, se está certo a minha? Então, façam assim. Porque se vocês não mandarem nenhuma informação para mim, eu não vou saber que vocês corrigiram. E pode acontecer de eu receber a atividade como enviada com atraso. E aí, se eu não prestar atenção, que já tem nota, pode ser que eu diminua a nota de vocês. Então, fiquem atentos aos prazos e vocês podem corrigir todas as atividades que vocês fizerem antes do dia 28 de tarde, porque dia 28 de tarde, quando eu começar a correção, aí não pode mais corrigir nem postar atividade nenhuma. Quem já entregou no prazo não vai perder nota, porque já entregou, certo? Mesmo quando aparece para mim, entregue com atraso, a nota de vocês continua lá, a nota não é apagada, certo? Agora, depois, quem não entregou ainda e for entregar depois, aí a nota vai ser diferenciada. Ok, gente? Mas já chega, que eu já tomei 2 minutos da aula de Alessandro. Vão lá, boa aula de biologia. Perguntem a Alessandro se é verdade que a gente sempre vê a mesma face da Lua aqui do nosso planeta Terra. E depois me digam a resposta. Ok? Deus abençoe. Vou pesquisar no Google. É para perguntar a ele, não é para pesquisar no Google. Tchau. Tchau. Tchau, professor! Falou. Tchau, tchau.